f de x seja igual a zero. Então, raízes da função, né, as soluções da equação do segundo grau, aquele lá conhecida, né, pela fórmula de Bhaskara, que vocês já tanto conhecem. Então, simplesmente as raízes vão ser aquelas soluções da equação de Bhaskara, né? Aquela formulazinha lá, delta igual b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, né? E os x, né, sendo o quê? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, as raízes, nesse caso, vão ser obtidas desta maneira. Aí, uma observação, lembrando, né, na observação, assim como na equação do segundo grau, nós tínhamos lá as soluções, né? Podia ter uma solução, duas soluções ou nenhuma solução. Então, nesse caso aqui, a quantidade de raízes de uma função quadrática também vai depender do valor obtido no radicando, ou seja, do valor obtido no delta, ou no discriminante. Então, quando o delta for positivo, né? Então, nós vamos ter duas raízes reais e distintas, ou seja, elas vão ser reais e diferentes. Quando o delta for igual a zero, nós vamos ter apenas uma raiz, ou como nós chamamos de uma raiz dupla. E quando ele for negativo, nós não teremos uma raiz real. Porque como nós vimos na aula passada, né? O gráfico lá da função, ele vai cortar o eixo x, onde nós temos as raízes. Então, quando o delta for negativo, essa parábola nem vai passar perto do eixo x. Então, passar perto pode até ser, mas ela não vai tocar o eixo x. Como exemplo, né? Vamos colocar aqui, determine os zeros da função, ou determine as raízes da função. Então, nós temos essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, nós temos aqui o seguinte, o delta, né, nosso conhecido, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui nós temos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Esses valores, né, como vocês sabem, são dos coeficientes, né? Coeficiente A, B e C. Então, aqui nós vamos ter 2 ao quadrado, 4. E se eu multiplicar aqui, né, menos 4 vezes menos 1 vezes 3, eu vou ter mais 12. Então, o resultado do nosso delta, do nosso discriminante, vai ser, então, 16. Então, a partir daí, vamos agora para determinar os valores de x, né? E como nosso delta é maior que zero, então nós vamos ter duas raízes. Então, no nosso caso aqui, o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, sobre 2a. Então, o x vai ser menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes menos 1. Então, nós vamos ter aqui x1' ou x1, né? Nós vamos ter, então, menos 2 mais 4 dividido por menos 2. Então, nós vamos ter aqui 2 dividido por menos 2. Então, nós vamos ter o primeiro valor de x, que é menos 1. Agora, para o x2 ou o x duas linhas, né? Então, vamos ter menos 2, menos 4 dividido por menos 2. Aí, nós vamos ter, então, menos 6 dividido por menos 2.
Então, o resultado será menos 3. Então, neste caso aqui, nós teremos que as raízes serão menos 3 e menos 1. Então, elas serão as raízes dessa função do segundo grau, dessa função aqui, né? Menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Aí vamos aqui um outro exemplo. Determine os zeros dessa função, né? 1/3 de x ao quadrado mais 2x mais 3. Aí, mais uma vez, a gente vai para o delta de novo, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo tudo, eu vou ter menos 2 ao quadrado, que multiplica 4 vezes 1/3 vezes 3. Daqui o que acontece? Eu posso pegar e dividir isso aqui, ó. Então, ficaria simplesmente menos 4. Aí vai ficar, então, 4 menos 4. Então, nosso delta é 0. Então, o nosso delta sendo 0, então nós teremos uma única raiz, ou uma raiz dupla, como alguns dizem, mas no caso vai ser só uma, porque a parábola vai tocar o eixo x em apenas um local. Então, o x, o menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ter aqui menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes 1/3. Ou 2 dividido por 2/3. Aí vocês sabem, né, que divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, neste caso aqui, nós vamos ter como resultado apenas o 3, tá? Porque essa seria a fração de cima, o 2, e essa de baixo seria 2/3. Seria mais ou menos isso. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí eu teria 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então a raiz, nesse caso, é x igual a 3. A nossa próxima função, né, eu já deixei aqui até uma tabela para explicar, vai ser simplesmente determinar os zeros desta outra função aqui. Que vai ser simplesmente, vamos lá, x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, nós temos o seguinte, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós vamos ter aqui 2 menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Bom, de cara você já sabe que isso aqui vai dar menor que 0, né? Só mais uma vez, então isso aqui vai dar menos 8. Então nós temos aqui 4 menos 8, que o resultado dá menos 4. Então, como o delta ele é menor que 0, então nós não teremos aí um x pertencente aos reais, então nós não teremos raízes nesse caso. Não existe raiz real para essa função. Então fica sem raiz mesmo. Então aqui nessa tabela, vamos ver aqui, né? Então percebe-se o seguinte, que o A sendo maior que 0, né? A maior que 0, delta maior que 0, nós vamos perceber que a parábola vai tocar o eixo x em dois locais. Deixa eu só dar um pequeno zoom aqui, pronto. Então percebe que A maior que 0, delta maior que 0, a parábola vai tocar em dois locais.
A sendo o maior que zero e o delta menor do que zero, percebe que a parábola ela pode passar próxima ao eixo x, porém ela não vai tocá-lo. E o A sendo maior que zero e o delta igual a zero, a parábola vai tocar o eixo x em apenas um único ponto. E toda vez o A maior que zero, vamos lembrar que a concavidade da parábola ela é virada para cima. Então a mesma coisa acontece com o A menor que zero. Só que nesse caso nós vamos ter uma concavidade para baixo, mas segue a mesma ideia. Delta maior que zero, nós vamos ter duas raízes. A parábola vai tocar o eixo x em dois locais. O delta menor que zero, ela não vai tocar o eixo x. E o delta igual a zero, ela vai tocar em um único ponto. Ok, pessoal? Ok. Então, deixa eu ver alguma dúvida. Não. Então, vamos ver aqui o seguinte, né? Então, passando disso. Bom, esse era o nosso conteúdo, basicamente, explicar a parte das raízes da função do segundo grau. E é claro, né, que vamos ter a nossa atividade, né? Atividade que seria relativamente simples. Só abrir ela aqui. Ok, então nós vamos ter aqui o seguinte. Ah, não, ela tá aqui no PowerPoint mesmo. Pronto, desculpa, é que ela tá já aqui mesmo no ponto. Então, a atividade de vocês vai ser essa questãozinha com os 6 itens, né, para vocês determinarem, caso existam, os zeros reais de cada função dessas. Ela já está no material que eu vou mandar, que é esse mesmo material da aula de hoje. A atividade vai estar na última página. E aí vocês copiam, respondem e enviam no grupo, né, até mais tardar até amanhã mesmo. Né, não precisa tá, me enviar até as 7 da manhã. Então vocês podem me enviar até umas 9 horas que dá certo. Deixa eu ver, eu sei que nenhuma dúvida quanto à atividade, né? Que é só para determinar as raízes. Aí você vai encontrar elas no livro. É a mesma questão da página 101, que é a questão 14. E apenas isso. Né? Se não tivermos nenhuma dúvida e nenhuma pergunta, então esse seria o assunto da aula de hoje. Né? Agradecendo aí a participação e agradecendo aí a atenção de vocês. Né? E desejando também um bom fim de semana a todos, né? Uma ótima manhã, um ótimo dia. E a gente se vê na semana que vem, gente. Então é só isso por hoje. E até a próxima aula.